Ao longo dos últimos anos, as relações de trabalho no Brasil e no mundo têm passado por mudanças significativas. O surgimento de novas modalidades de contrato de trabalho, a mudança conceitual de empregabilidade, a adaptação da legislação para regular as relações entre patrões e empregados, são nuances históricas a serem constantemente observadas e acompanhadas pelos especialistas da área nesses novos tempos de globalização. Nesse contexto, o fenômeno da terceirização de serviços surge como relevante aspecto nas relações de trabalho do mundo moderno, com repercussões amplamente discutidas no cenário trabalhista. Para compreender melhor esse assunto, nós vamos conversar agora com o juiz do trabalho Zé Palmeira Sobrinho, titular da 10ª Vara do Trabalho de Natal, que é um estudioso sobre o tema. Doutor Zé Palmeira, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso Justiça e Trabalho para conversarmos e debatermos acerca de assunto tão, digamos, tão recorrente no mundo atual das relações de trabalho. É uma satisfação retornar aqui e para tratar de um tema tão palpitante e atual como a terceirização. Doutor Zé, como explicar e entender essa questão da terceirização, ou seja, esse aspecto tão importante nas relações de trabalho do mundo atual? A terceirização em si ela não é uma novidade. Ela surge no contexto do próprio capitalismo com o chamado sistema put-out system nas facções, mas ela vai ganhar um relevo maior no processo de reestruturação produtiva ocorrida a partir da década de 70, ou seja, quando há a crise do petróleo e que todo o sistema produtivo ele passa a ter uma capacidade ociosa, e aí é que, no contexto dessa reestruturação, o toyotismo inova com a introdução da horizontalização da produção. Então, a terceirização hoje ela é muito utilizada como estratégia empresarial por meio do qual se transfere a produção do bem e serviço e também o risco para um terceiro. E nós temos hoje no Brasil aproximadamente 13 milhões de trabalhadores em relações triangulares de trabalho, que nós chamamos de relações terceirizadas. Esse foi um artifício utilizado talvez digamos assim, pelas empresas ou pelo capital para exatamente não qualificar ou não dar a qualificação ideal aos seus próprios empregados para atuar na atividade fim das empresas? Sim, essa estratégia empresarial ela surge no momento de crise do capitalismo, uma crise na forma de apropriação do capital, e ela é encontrada como uma forma também de desestabilizar a oposição sindical, o trabalho de contestação. A organização sindical dos trabalhadores. Né? O trabalho de contestação dos trabalhadores em relação ao capital. E ela traz aí como consequência direta uma pulverização da base de interação dos trabalhadores, ocasionando, de certo modo, uma fragilização desse poder de resistência. E essa é uma questão que eu gostaria de levantar também. Quais são as consequências da terceirização verificadas atualmente? Ou seja, ela contribui para uma eventual crise nas relações de trabalho, ou ela contribui e também para a sua precarização? Bem, é muito importante que a terceirização não seja tratada de forma maniqueísta, o que é bom, o que é mal. Né? E existem vários tipos de terceirização. Então, nós podemos dizer que a terceirização ela pode ser reestruturante, e aí ela é baseada na especialização daquele contratado e também no caso da reestruturação com a inovação do processo tecnológico, e a terceirização predatória que visa tão somente a redução da reprodução do custo da força de trabalho. Esta sim, essa terceirização predatória, que não visa a especialização, ela vai focar somente na redução de custo. E isso, não apenas redução de custo, é uma consequência direta, é a precarização com a transferência do risco social para empresas que são inidôneas economicamente. Isso traz repercussão no cumprimento das obrigações trabalhistas, traz repercussão até na proteção do meio ambiente do trabalho, desses trabalhadores de empresas terceirizadas, já que não há uma fiscalização mais efetiva nessas pequenas empresas, há uma certa negligência na fiscalização, na concessão de equipamentos de proteção individual, e isso traz reflexos para toda a sociedade com esse processo de precarização.
Doutor Zé, eu estou trazendo aqui mais para a Justiça do Trabalho agora, até para explicar mais ao telespectador. Como é que a Justiça do Trabalho disciplina hoje o Instituto da Terceirização? Ou seja, qual é a norma, qual é a regulamentação existente hoje e que a Justiça do Trabalho exatamente trata a terceirização, né? Bom, a terceirização, ela existe a terceirização temporária, aquela que já veio desde a década de 80, né? E temos uma terceirização permanente que surge num processo de anomia e que se consolida com a súmula 331 do TST na primeira metade da década de 90. Então, hoje, o TST ele admite a terceirização somente na atividade fim, ou seja, naquela atividade que é foco do setor de produção de bem ou serviço da empresa. Então, o que é atividade meio? Aquilo que não é o elemento principal da produção do bem e serviço, ela pode ser terceirizada, mas a atividade fim não se admite no âmbito da súmula 331 do TST. Essa é a regulamentação que a Justiça do Trabalho toma como suporte hoje para apreciar as matérias nos processos que tem em si trata da questão da terceirização. Isso, a míngua de uma legislação, a súmula 331 é quem termina disciplinando essa questão da terceirização. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo, doutor Zé, e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho. De volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com o juiz do trabalho, Zé Palmeira Sobrinho, que é titular da 10ª Vara do Trabalho aqui em Natal, e estamos a conversar, ele que é estudioso do assunto terceirização, estamos a conversar exatamente sobre este tema. Doutor Zé, por não existir uma normatização, o TST, a Justiça do Trabalho, ainda trata a questão da terceirização através, por intermédio das súmulas existentes, estão tramitando hoje projetos de lei, e que estão sendo apreciados pelo Congresso Nacional. Como é que estão, principalmente o projeto de lei 4330 de 2004, de autoria do deputado Sandro Mabel, que regulamenta a terceirização, ou que se propõe a regulamentar a terceirização de serviço público e privado, e que está em via de ser votado, inclusive, pela Câmara dos Deputados, e inclusive com a particularidade de que não será votado em plenário, né? Como é que está a tramitação, como é que estão sendo apreciados esses projetos no âmbito da Câmara dos Deputados? Bem, no âmbito do Legislativo existem vários projetos sobre a terceirização, e 2 projetos ganham evidência, um que foi do deputado Vicentinho, mas hoje o projeto que está em destaque é o 4330, como você bem falou, do Sandro Mabel. E esse projeto ele está em vias de ser colocado em votação na Câmara, e ele traz alguns inconvenientes, como reproduz aquela distinção entre terceirização na atividade fim e atividade meio, né? Critério esse que é um critério inseguro, que não traz uma sustentabilidade para se diferenciar a atividade foco e a atividade secundária da empresa. E o projeto ele reproduz algumas inconsistências, como a questão da responsabilização. Ele mantém a responsabilização subsidiária, né, quando havia todo um apelo da classe trabalhadora para que essa responsabilidade da contratante fosse solidária, e ele também reproduz o texto da lei de licitações, que cria praticamente uma responsabilidade do Estado, ou seja, quando o Estado contrata uma terceirizada, há necessidade do trabalhador comprovar a culpa do Estado, o que é muito difícil, já que o trabalhador, sendo hipossuficiente economicamente, ele não tem condições de demandar na justiça para comprovar que o Estado falhou na fiscalização desse serviço. Isso cria quase aquela regra do direito inglês, the king can do no wrong, que quer dizer o Estado não erra. E com isso cria um grande empecilho para que os trabalhadores venham a defender os seus direitos. Além do mais, ela não permite que o trabalhador terceirizado ele